obrigado. Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Hoje nós vamos falar sobre como seus antepassados podem te ajudar na sua vida afetiva. Será que pode? Podem, né, meu amor? Os seus saber. antepassados já puderam ajudar na nossa vida, já atrapalharam um pouco também. Só os meus, né? O meu também. Ah, tá bom. Então, tá bom. Você pode estar se perguntando, será que isso é possível? Eu me perguntaria. Faz sentido, né? Se alguém me contasse que isso é possível, eu realmente me perguntaria. Então, como é que alguém que já morreu, que talvez, né, que você nem tenha conhecido, como é que pode ser que essa pessoa pode atrapalhar seus relacionamentos? Pois é. Não é verdade? Ou ainda, como é que algum parente distante que você nem gosta, né? Que você quer distância dele, ele está distante, você quer ficar mais distante ainda. Como é que ele pode influenciar o teu lado afetivo? Como eu sempre explico, cada caso é um caso, mas você faz parte da sua egrégora familiar. Isso é real, gente. Quanto mais leve for a sua caminhada com eles, com o seu sentimento, mais felizes vão ser os seus relacionamentos. E neste vídeo eu vou mostrar alguns pontos bem importantes que eu percebi que podem ajudar você. E eu quero te mostrar também como é que o Ho'oponopono, feito para dentro, vai ajudar a entender e superar alguns limites que podem estar interferindo na sua vida afetiva e impedindo você de ter relacionamentos felizes. Essa é muito boa. Vem comigo para conhecer um pouco mais. Como os seus antepassados podem te ajudar a ter um relacionamento feliz. Sejam bem-vindos aqui para esse nosso encontro. E eu gosto de estar aqui com o Fábio. Quem conhece o Fábio sabe que ele é meu marido, né? A gente se ama muito, nós temos um relacionamento de muito amor, um Feliz. amor que foi criado com amizade, né? Com paixão. Sim, conheci o Fábio com muita paixão, mas assim, sempre foi paixão e amizade, né, Fábio? Sempre. Nossa história sempre teve dos dois, né? Sempre. Eu acho que um relacionamento feliz precisa das duas coisas. Acho que tem que rolar tanto a paixão, né, de você gostar do outro, gostar de ficar com o outro e tudo mais, mas tem que ter amizade, né? Não pode ser só uma coisa assim de você querer. Você tem que ser uma coisa que você pode oferecer, crescer junto e tudo mais. Compartilhar com a outra pessoa. E aí é uma coisa, né, gente? Isso, assim, é uma coisa da vida que eu acho que é muito importante. Nós entendemos que quando a gente vai para um relacionamento, não vamos sozinhos. Você leva com você toda a sua turminha, né? Todos os seus antepassados. Você leva o seu pacotão. Não tem essa assim, eu vou para o meu relacionamento, eu fecho a porta do passado, não tenho mais nada a ver com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família, agora eu sou renovada, vou sozinha, tá tudo certo para mim. Tenho que te dizer que não está. Não rola desse jeito. A gente vai com o nosso pacotão. Nossos ancestrais, nossos pais, as memórias dos nossos pais, se eles foram felizes, se eles foram infelizes, se eles foram ricos ou pobres, se eles tiveram sucesso na vida ou se eles não tiveram sucesso na vida. Tudo isso é memória, tudo isso é energia, tudo isso é pensamento, tudo isso é forma pensamento. Não é só pensamento racional, não. É forma pensamento, são energias de pensamento que nos compõem. Eu sou composta dos meus ancestrais, memórias, pensamentos, sentimentos e o meu sangue vem deles. Com certeza. Então essa coisa de que a gente não carrega o nosso passado, isso não existe. Nós vamos sempre carregar o nosso passado. Então o que importa é você ficar bem com o seu passado, já que você vai carregar, não é? Então vamos ficar bem, vamos ter amor, vamos ter equilíbrio com o nosso passado, vamos ter paz com tudo aquilo que a gente já foi, a gente já viveu, porque é aí que a gente encontra mais felicidade. Olha, eu sempre falo assim, né, que nós somos o fruto da nossa criação. Com os nossos pais, com as pessoas que criaram a gente, que são as nossas primeiras referências da vida no sentido mais material, referências psicológicas, referências mentais e emocionais. E algumas pessoas podem ficar pensando assim, né? Tipo,
puxa, que difícil, eu tive pais super complicados, né? Ou sei lá, meus pais morreram, né? Que várias pessoas já falaram isso. Sim. E os relacionamentos da minha família foram muito difíceis, então minha vida não tem solução. Se depender dos meus antepassados, estou ferrado. Né? Tem Essa gente que pensa pergunta, assim. tem gente que pode pensar desse jeito, né? Nós não podemos mudar exatamente aquilo que já foi, né? Mas o que nós podemos fazer, e isso é muito poderoso, é ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é você olhar para a sua história com o seu olhar inteligente, espiritualizado, consciente, amoroso de hoje, e entender os fatos do passado. Quer dizer, é dar um significado novo para aquilo que já existe, mais maior, bonito, mais com um amoroso. ponto de vista, vamos dizer, em termos de inteligência emocional, até como se diz hoje em dia, inteligência espiritual, Isso não mesmo. apenas racional, né? Exatamente. Então, tá bom. Eu acho que às vezes que a pessoa tinha uma família que era depressiva, irmãos, pais, sei lá, gente depressiva na família, isso é uma herança e isso está ali. Como é que uma pessoa com esse quadro vai ressignificar? Veja, É bonito falar ressignificar, né? é bem bonito, mas difícil, né? Então, como eu estou aqui para ajudar você a ser mais feliz, a ter relacionamentos felizes com a sua história. Isso é tua história. Então não dá pra gente falar, não quero nem saber da minha tia louca. Todo mundo tem uma tia louca, certo? Todo mundo tem uma tia louca. Todo mundo tem uma tia que faz aquela bagunça, que Tadinha briga, da tia louca, tia né? histérica, Fala né? sério. É uma judiação, mas é verdade. Todo mundo tem uma tia louca. Porque as nossas famílias são assim. As nossas famílias têm o bem e o mal, as confusões o tempo inteiro. Veja que eu não falei tia ruim, eu falei tia louca. É diferente. Isso, por favor. Ninguém está falando com ódio, desrespeito, nada disso. Mas pessoa difícil, pessoa assim, que está desequilibrada, que está vivendo uma série de dificuldades, etc. Parece que às vezes tudo que é ruim, a pessoa vira um para-raio na família, né? Tudo que é ruim cai em cima da pessoa. Então, né? essa situação, né, da gente ressignificar, hoje eu entendo na luz esse ressignificar, que é um ressignificar com amor, com contato espiritual, com Ho'oponopono. Porque se eu tenho essas pessoas complicadas na minha família, briguentas, sofridas, tal, chances são de que eu herdei isso. Pode ser que eu não seja integralmente aquilo. Por exemplo, minha família tem traços de depressão. Tem. Verdade. Algumas pessoas que você conheceu da minha família, você sabe que elas têm um traço de depressão. Perfil, assim, meio que... E algumas pessoas que você não conheceu e que eu conheci muito, assim, de leve, histórias até da família do meu pai, principalmente, tinha depressão. Eram várias pessoas com depressão. Eu não me sinto assim. Mas eu tenho os meus momentos escuros, os meus momentos em que eu visito a minha dor, eu visito o sofrimento, eu tenho aquelas mágoas, eu fico às vezes dias assim meio nebulosa pensando em alguma coisa que me deixou triste, alguma coisa que eu não consegui do jeito que eu queria e aquilo me deixa triste. Eu visito uma escala pequena dessa depressão. Então, o que me faz hoje? Quando eu entro na sintonia do Ho'oponopono para dentro, quando eu entro nessa sintonia iluminada, porque eu quero relacionamentos felizes. E relacionamentos felizes não é só com o Fábio, que é meu amor e que realmente eu tenho um relacionamento conquistado e feliz e abençoado com ele. Mas é assim, é um relacionamento feliz com a minha filha, com a pessoa que trabalha comigo, que vai lá na minha casa trabalhar comigo, com as minhas amigas que estão aqui em Alphalux me ajudando, sabe? Ter um relacionamento feliz com elas. É o relacionamento feliz que eu tenho com a minha filha que não mora comigo, com a Elo, que está lá, tem a vida dela casada, mas eu tenho que olhar para aquilo com felicidade. Se eu olhar para as pessoas e para as situações da minha vida com tristeza, eu não ressignifiquei nada. Então, nessas horas, a espiritualidade para mim, sempre foi, e é para você a tábua da salvação. Porque ela coloca a sua história sob uma perspectiva de vida maior. Percebe? Com certeza, né? Então, vou falar de uma
pessoa, vou chamar ela de Patrícia. Ela veio de uma família de mulheres fortes. Muita gente vai se reconhecer nesse estudo de caso. A avó... Você fala muito dessa coisa de mulheres fortes, né? Tem muita mulher forte nesse mundo, né? Tem, legal sabe? isso, né? É muito legal. Mas assim, tem que trabalhar a força, tem que ter sabedoria, né? Como é que é aquele comercial do pneu, né? Poder sem controle não é nada, né? Poder sem controle não é então, nada. Então tem que ter a força, mas tem que saber onde canaliza isso, né? Que acho que não é o caso da Patrícia, né? Então, veja bem, ela é filha de uma avó espanhola e essa avó trouxe as memórias, o sangue cigano, o gosto pela música, pela dança, o bom humor, né? E em contrapartida, ela trouxe também o gênio forte, o gosto pelo vinho, o bebê e a força do trabalho. Então, ela tinha tanto a força mais positiva da coisa, quanto a força mais negativa. Parece uma coisa de ser meio turrona também, né? Sim. Briguenta, né? E ela tinha, pela mãe e pela avó, um misto de admiração e repulsa. Porque gente brava, bicuda... Dá ruim, né? Bate, né? E aí ela foi estudar, ela saiu do ramo do restaurante, porque a família tinha um restaurante, onde ela foi criada, né? E ela casou com um piloto de avião. E aí ela foi viveu com ele uma super paixão, né? Aquelas coisas assim. Mas ela sempre foi difícil de gênio. E aí os dois não aguentaram ficar juntos. Se separaram. Acabaram se separando. Entendi. Agora eu quero fazer a pergunta básica aqui. Quem se reconhece? Assim, mãe brava, pai bravo, aquela coisa, aquela sangue energia. Forte. Sangue forte, eu sou bacana, eu faço. E aí casa por amor, né? Porque a juventude traz esse amor, né? É fácil se apaixonar quando você é jovem, né? Infelizmente, muita gente, né? Por conta de gênio forte, acaba se separando. Casar por amor e brigar muito. Quem se reconhece nessa? A pessoa casa amando a outra pessoa, só que briga e, né? Então a coisa vai por esse lado também. Então você que está aqui comigo, sabe? Observe que você pode olhar para essas heranças e pensar assim, carrego comigo, e você também pode olhar para essas heranças e falar, menos para mim, não vou carregar tanto. Essa questão da pessoa estar muito apaixonada, né? E viver fortemente a sexualidade e não aceitar regras, isso é muito, muito comum de acontecer. E depois da separação, essa menina, né, na história da Patrícia, depois da separação, ela não conseguiu se conectar com outro parceiro com a mesma intensidade. Então ela era super apaixonada pelo cara, brigaram muito, tinha um encontro sexual, afetivo, tudo forte, só que brigaram e separou no meio daquela briga. Imagina que cortou aquilo lá no meio de uma intensidade que estava forte para ela e para ele, ela não conseguiu se refazer. Ficou um vazio, né? Ficou. Então, no Ho'oponopono, agora que ela começou a entrar numa energia mais profunda do Ho'oponopono, ela está descobrindo a autoaceitação e o auto-perdão. E o entendimento de que ela não quis se submeter à rotina do dia a dia do casamento, porque ela queria sempre mais. Ela carregava aquele fogo da família, sabe? O sangue, aquela energia do sangue espanhol, né, o sangue cigano, levava ela para o tempo inteiro ficar sonhando com festa, sabe, com roupas de cigano, com uma vida glamurosa, uma coisa de um sonho. Você não nega as raízes, é incrível isso, né? Não nega. A pessoa não consegue negar a raiz, né? E aí acaba entrando para buscar essa vida cigana, né? Então nada contra, acho lindo, dança cigana, o pessoal da Umbanda que reverencia o povo cigano, tá tudo certo. Só que a gente tem que entender que, ao mesmo tempo, a gente tem que domar a nossa personalidade. Porque se nós formos ciganos, aí eu vou falar de vidas passadas, que é minha praia, né? Você tem essas memórias, essa energia em você. Então não dá para negar. Aquilo é forte. Você ouve uma música cigana, você pira. Você quer ir lá, você quer dançar, você quer soltar. Você vê uma beleza até que não tem, mas você vê aquela beleza. É meio inconsciente, né? É muito inconsciente. Então para ela foi difícil, porque ela era esse fogo
Ela era essa cigana fogosa, mesmo não sendo. Não era mais, não usava saia de cigana, não era isso. Não era da Umbanda, não fazia aqueles rituais. Mas ela era. A energia estava ali. Né? Então, o que era importante para essa pessoa? Equilibrar. Que é importante para você que está aí me vendo. Quer dizer, buscar realmente um equilíbrio no olhar, né? Um equilíbrio de... Aquilo que a gente sempre fala de alinhar a expectativa, né? Sonho e realidade, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Porque ela tinha ficado parada naquela energia, né? Então, com o Ho'oponopono, ela começou a soltar a culpa, porque olha a coisa passional do cigano. Eu não fiz vidas passadas com ela, eu não sei o que tinha, mas pode ser que ela tenha se matado, pode ser que ela tenha matado o parceiro na fogueira, que ela tenha feito qualquer coisa assim. Tem umas histórias assim, muito fortes. Eu já vi várias. Então, quem tem muito fogo, muita paixão, muita sexualidade, muito, de um jeito meio que a pessoa se perde, ela tem ali memórias que ela precisa suavizar, porque senão ela não vai dar certo com ninguém, nem com ela mesma. Pois é, a primeira coisa é que você tem que suportar as atitudes deles. Não é compactuar. Assim de cara, você já vai desestimular a Ana Paula? Pois é, Ana Paula, tem que aguentar, eles são assim, fazer o quê? Então, quando eu falo suportar, é assim, eu entendo que é ruim, e tem coisas que são ruins e que a gente diz não, claramente diz não. Eu, por exemplo, não gosto de gente que grita, de gente que é mal educada, de gente que fala palavrão. Não suporto. E você sai do sério, né? Eu saio do sério. O sair do sério meu é me retirar. Eu não convivo com gente assim. E eu não aceito que faça isso comigo, é uma coisa assim, não dá. Para mim não dá. Agora, vamos dizer, eu tenho uma família que faz isso e eu não suporto. Primeiro eu tenho que entender quem eles são. Essas pessoas são assim? São assim. Se Deus, se o meu nascimento, se o meu karma me colocou para viver com essas almas e ter algum tipo de relação com elas, eu vou buscar ter essa relação no máximo de harmonia que eu puder ter. E às vezes eu acho que a harmonia se tem não estando junto. O que não é fácil para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm que conviver. Então aí você tem que trabalhar muito forte o seu Ho'oponopono para que você não se contamine, para que você não fique com raiva, para que aquilo não ative em você o desejo de vingança, porque a gente tem muito isso. Reparação, né? Aquela coisa toda. Instinto de reparação, é muito pesado. Essa história de pessoas que estão cuidando da mãe ou do pai idoso é bem difícil. E eu conheço várias pessoas que estão nessa situação, inclusive a minha sogra, né, Ana Maria? E ela está cuidando da vó do Fábio. Então, a gente está vendo de perto isso acontecer com muitas pessoas. Por quê? Porque os velhos estão vivendo mais. Antigamente, as pessoas morriam mais cedo. Então, hoje tem gente mais idosa cuidando de pessoas bem idosas. Então, qual é o caminho? Aceitar o seu berço, aceitar o seu caráter, aceitar o seu jeito de ser e aceitar o que você está vivendo. E o aceitar, que eu digo, é buscar isso no coração, porque não tem muito jeito da gente brigar com isso. Você pode brigar, mas a situação em si não vai mudar, né? Infelizmente. Então, o primeiro ponto para você fazer mudanças na sua vida é observar onde você está e como você está. Entender o complexo familiar, o que te levou para estar onde você está. Que você veio para poder fazer os seus ajustes e as suas reformas. Porque ninguém vive alguma coisa que não tenha que viver, que não seja necessário. Eu acho que o primeiro ponto para você resolver um problema é você entender onde você está, né? O primeiro ponto para você resolver o problema é você não criar outro, sabe? Esse é o ponto zero, então, né? É o ponto zero. É o ponto Porque zero. você veja bem, se você tem uma situação, você tem que cuidar dessa mãe,
Você não pode criar um outro problema, que é você odiar fazer isso. Porque se isso está na tua vida... Você criou um outro problema. Você criou outro problema. Aí, é verdade, você tem razão. Então, minha sogra, por exemplo, ela fala assim, minha mãe tá boazinha. Ela sempre fala isso para mim. Eu falo, como é que você tá, Ana? Mando mensagem para ela, como é que você tá? Tá tudo bem. Como é que tá a dona Virgínia? Tá boazinha. Há uma aceitação dela de cuidar da sua avó. Sua mãe aceitou essa situação. Sim, com certeza. Ainda que seja difícil, ainda que gaste, ainda que tenha um monte de gente para cuidar, para amparar, para resolver, né? Toda aquela história. Não mora perto, então tem que ir lá toda semana e várias vezes na semana. Enfim, quem tem gente mais velha assim, tá tendo que cuidar de perto, como é o caso da minha mãe, sabe que não é bolinho, né? Então agora eu queria que você pegasse o caderninho de notas para a gente fazer um exercíciozinho aqui, né? Eu quero que você escreva aí no seu caderninho onde você está, que você responda isso. Onde você está? Onde você está? Em que ponto você está? Em que ponto você está? Quais são as situações que você está vivendo? E quais são os sentimentos que são predominantes em você? Quando você está cuidando dessa mãe, com a sua mãe agora, né? E aí eu quero que você pense, você, no caso dessa menina que falou que está muito difícil a vida dela, que a vida acabou, como a sua mãe agia com você quando você era criança? Como o seu pai agia com você? Sabe? Responda um pouco. Olha para isso. Bom, eu estou passando por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Porque quando você começa a fazer essas indagações, o que será que eu a coisa tenho... dá uma melhorada. O que será que eu tenho para aprender com isso? Isso. Qual é a pergunta, isso, né? É bem legal. Agora, numa situação dessa, porque a pessoa que mandou essa mensagem, ela estava assim muito desgostosa, amargurada, muito triste, né? Estava muito chateada. Será que você não pode falar um pouquinho de como que o Ho'oponopono poderia ajudar essa pessoa nesse caso, quando a pessoa está assim amarga? Olha, eu respondi, né? Ela estava amarga, realmente estava amarga, e eu respondi para ela e eu falei, olha, Ho'oponopono, para você acolher a sua criança e dar colo para sua criança, mostrar para você mesma que você não precisa ser tão agressiva, porque às vezes as pessoas ficam agressivas e nem responder as coisas, as pessoas, a vida com raiva, porque quanto mais raiva você solta, né, você oferece aquilo para o mundo, mais o mundo te devolve em raiva. Então a gente tem que trabalhar essa energia de raiva, de dor que a gente tem. Hoje mesmo, né, o Fábio não foi comigo, mas eu fui na minha aula de CrossFit. Hoje não deu, infelizmente. E não tinha muita gente. Daí tinha um rapaz que estava treinando num outro, assim, bem longe de onde eu estava, mas ele estava com aquela bola, sabe aquela bola mais pesada, que é uma bola pequenininha assim? Sim, ela pesa acho que 10 quilos. A bola que é uma bola de areia, né? Porque tem areia dentro. Né? E aí ele estava ajoelhado, não era exercício, porque eu estava fazendo outra coisa, só passei ele. E ele jogava aquela bola com um ódio no chão. Falei, ele vai arrebentar essa bola. Pensei comigo, né? Com tanta força que ele estava pondo, eu nem levanto aquilo direito. E ele estava assim, sabe, ajoelhado e jogando. Aquilo é bruto mesmo. Nossa, eu falei, Deus do céu, que raiva que ele tem, que ódio que ele tem que pôr para fora. Você sentiu isso tão forte desse jeito? Nossa, passei longe dele. E olha que CrossFit é esporte para guerreiro, né? Eu tenho um aspecto da minha personalidade que eu olho e falo, Deus do céu, onde cabe todas essas Maria Silvias, né? Dentro de mim mesma. Um Marte aí colocado de algum jeito, né? Colocado bem, porque eu faço as coisas bem, eu não me machuco, eu tenho consciência corporal. Porque o Marte meio zoado pode te dar muito acidente. Né? Mas o fato é que eu vi a raiva que ele tinha. Então, o que eu vou sugerir também para essa moça que tem esse ódio todo e que a situação com a mãe, de repente, não muda, né? Vai ter que cuidar, não tem outro jeito, enfim. Dedica para a ginástica, solta aquilo na ginástica, mas não vai se matar, não vai se machucar. Mas libera um pouco da agressividade no exercício. Né? E pede para Deus, fala, Deus, divindade, limpa em mim a raiva, limpa em mim o mau humor, limpa em mim o estresse, porque você vai melhorar, você vai. Porque veja bem, uma pessoa com ódio, com raiva de uma coisa, ela não sai dessa coisa e ela vai ver um namorado, um marido, um parceiro
de outro jeito, ela vai do mesmo jeito. Eu tô com ódio aqui, eu levo meu ódio para lá. Tem gente que realmente é muito preocupada e não consegue cortar os laços com a família de origem. E com isso, a vida não segue, as novas experiências não chegam. A pessoa fica presa naquilo. Como se ela não conseguisse se desligar. Sim, porque veja bem, seu pai continua seu pai, sua mãe continua sua mãe, seus irmãos continuam seus irmãos. Porém, você precisa caminhar, você faz parte de um núcleo, de uma energia, você herdou as dores, os poderes da sua família. Quando você se fixa na dor da família, nas dificuldades, a sua vida não anda e a vida da sua família não anda. Então, se a vida levou, vida, circunstâncias, destino, possibilidades, se a vida levou você para longe da sua família, você tem algo que aprender com isso. Faz sentido. Nada acontece por acaso. Segundo ponto é buscar os seus pontos fortes nessa herança familiar, as coisas boas. Isso para você poder seguir em frente, para você conseguir caminhar. Então, pegue aquilo que é positivo, tá bom? Então é assim, o primeiro ponto é a pessoa entender onde ela está, que foi o exemplo que você deu anteriormente. Sim. Agora é entender quais são os pontos fortes dessa situação que você vive e da família. E, ao mesmo tempo, pegar o lado positivo e se libertar. Uma pessoa que vai morar num outro país, num outro estado, numa outra cidade, num outro bairro, não vê os pais o tempo inteiro, o problema do seu pai, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe não é seu. Se a gente incorpora 100% a nossa família, a gente não cria a nossa força. Porque, às vezes, o filho ou a filha, ele tem que criar a força dele, o poder dele. Porque às vezes esse filho, ficando bem, energeticamente bem, pessoalmente bem, mentalmente bem, até bem de dinheiro, trabalho e tal, pode ser que um dia ele tenha que cuidar desse pai e dessa mãe. Mas aí ele vai cuidar com competência, não como fazendo parte do problema. Você tem que escolher, você faz parte do problema ou da solução. Verdade. Nesse caso, né? Então, mais um pontinho aí para você pesquisar em você comigo. Pega o caderno de notas. Eu vou perguntar para você. Qual é a sua força? Qual é a sua luz? O que você tem seu que é bom? Algo bom que você faça? Uma herança positiva que você traz da sua família? Daquilo que a tua família te deu? Isso é uma compreensão emocional muito intensa, porque é isso que você tem que usar quando você estiver separado, cada um num lugar. E às vezes as famílias são separadas, né? Um filho vai estudar, vai morar fora, tal. Por que aquele filho precisa crescer e desenvolver outras habilidades? E porque os pais, ou quem fica, também tem que desenvolver as habilidades, outras habilidades aqui, sem um ficar tão dependente do outro. E no caso dessa... Da menina que está cuidando da família. Isso, da menina que se preocupa com a família. Né? Imagina o nervoso dela. Como que o Ho'oponopono poderia ajudar no caso dela? O Ho'oponopono, no caso dessa menina que está morando em outro lugar e que preocupa com o pai e a mãe, é para dar força para ela permanecer na vida dela, sem tanto apego ou compromisso com a família de origem. Isso é uma coisa bem importante. Nós temos uma família de origem, que são os nossos pais e antepassados, e nós temos a família que a gente está construindo agora. Então, que é tão importante quanto, né? Que é tão importante quanto, né? Seu marido, seus filhos, as coisas que você quer estudar, as coisas que você quer fazer, as coisas que você quer trabalhar, tudo isso é muito importante. Isso vai te trazer alegria, e a tua alegria, a tua felicidade, a tua realização vai ser um bônus que você pode oferecer para sua família de origem. Todos os sentidos, não só no sentido material, de cuidar de pai e mãe, porque você vai ter dinheiro e você vai construir a sua vida, mas como consciência espiritual também. E às vezes a gente ficando junto, a gente não ajuda.
Vamos por partes, o relato está todo misturado, né? Primeiro, assim, você que está aqui comigo e que vai passar o Natal em família e que vai nas festas, se prepara, porque é uma época difícil mesmo. Aqui mas pode ser. Quase sempre né? Acho que quase sempre. Quase sempre sempre na dá um família, rolinho. Os encontros têm um lado bom, a gente ama as pessoas, mas tem o lado difícil. Então, o que ela me passou com essa pergunta? Ela parece dizer para mim que a vida fica ruim quando chega o final do ano. Eu tive uma época que a minha família era do interior, daí ia naquela festa grande no interior, minha avó, meu avô. Nossa, muita gente se identifica em dia. Nossa, muita gente. Mas era aquela coisa. E eu estava muito mal casada naquela época. Estava casada, assim, no pior momento de estar com alguém que, para mim, era a tristeza, o mal-estar, estar com a família. Não pela minha família, né? Mas pelo fato de estar com aquela pessoa junto, né? De ter aquela história. Falei, mais um ano que eu vou passar o Natal com essa criatura. Então foi duro para mim, bastante. Muitas vezes o Natal foi uma época muito complicada, Ano Novo muito complicado, todo mundo bonito, usando roupa branca, aquela coisa do ritual, né? E eu lá naquele desagrado por estar ali. Então eu sei o que ela está passando. Essa menina, me identifico totalmente com uma fase forte da minha vida. Porque é difícil, é uma época que os relacionamentos que não estão bem ficam em evidência. Então, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você é entender o seu papel nesse contexto familiar, né? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e se libertar da culpa de você ser diferente, porque ela não tinha culpa. Caramba, ela não casou, não tinha história, mas ela estava vivendo a história dela, por que vai ter culpa por isso, sim, né? Nesse então, nós mal, não né? precisamos ser exatamente o que os outros escolheram para ser e para fazer. Nós somos o que somos. Então, cada um tem a sua felicidade. Felicidade tem a ver com expectativas. E eu vou perguntar para você, quais as suas expectativas para você mesmo, para os seus relacionamentos? Você quer se casar para a sua felicidade, para agradar as pessoas? Eu acho que ninguém quer isso. Eu acho que essa época de família é uma época, assim, de grande sensibilidade, né? É difícil isso, porque a gente está nesse final de ano, ainda mais esse ano nosso aqui, que foi um ano especial, um ano com Covid, um ano em que pessoas morreram, um ano que houve muita privação, onde as pessoas ficaram em casa, as famílias separadas, algumas famílias sem se ver há bastante tempo. Não é nem recomendado que agora no Natal faça-se muita festa, né? Então, um ano que esse tema família, esse tema convivência e toda essa ancestralidade nossa, ela teve muito presente, né? Então, algumas pessoas visitaram algumas dores fortes. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que aceitar e não olhar a nossa vida como uma coisa difícil, sem razão de ser. A vida é o que é, né? Isso aí. Olha que bom. Bacana, e isso, né? que você está trazendo, Robson, é muito importante. É uma forma de superação, mas diferente do que muitas pessoas fazem por aí, né? E libertação no amor. Muito né? legal. E às vezes essas pessoas, você sabe que tem uma história bonita que eu estou me lembrando agora. A gente está no mês do Natal, né? E eu estava me lembrando de uma história sobre Jesus. E essa é uma história linda de Jesus. Aliás, tudo que fala de Jesus é uma coisa encantadora, porque Mestre Jesus é tudo na vida da gente, né? Como nós, assim, criados como cristãos, Jesus é a maior referência, né? E aí diz que Jesus estava nos caminhos de pregação dele, e aí, Fábio, não sei se você vai lembrar dessa história, e Jesus está caminhando com os discípulos e aquela multidão de um lado, e eles estão passando do lado da estrada e tem um cachorro morto. Sim. E esse cachorro está feio, assim, morto, né? Fedido, aquela coisa ruim. E aí todo mundo, né, com a mão no rosto, aquela coisa, que nojo, que horror, alguém já querendo tirar, porque Jesus estava passando. E aí ele fala assim,
Que belos dentes ele tem, né? Você vê como é um ser de luz. O que é um ser de luz? Um ser de luz é capaz de olhar para um cadáver e achar uma coisa boa para falar, né? Esse olhar que a gente pode ter em relação às pessoas, sabe? São atenuantes para comportamentos. Então, essa coisa da gente enxergar no outro aquilo de melhor que o outro pode ter é bênção, é luz. É muito especial. Continua nesse caminho, tá, Robson? Esse caminho tá muito perfeito. Então, nesse vídeo aqui, eu mostrei para você 4 pontos sobre antepassados que vão te ajudar a ter um relacionamento feliz. Vamos fazer um resuminho. O ponto 1 que eu quero chamar a atenção é assim: observe o quanto o seu comportamento e a sua forma de ver a vida é impactada com o seu nascimento, que foi o caso da moça dos descendentes ciganos, do sangue quente, aí a história toda, né? Uhum. O quanto você continua trazendo, consciente ou não, as coisas, as energias, os pensamentos dos seus antepassados. Que às vezes a gente traz sem a gente querer, sem a gente raciocinar. Por exemplo, se eu fosse falar da minha mãe aqui, do que eu trago da minha mãe era uma pessoa brava, era uma pessoa forte, era uma pessoa determinada. Então, se eu carregar comigo alguns aspectos da personalidade dela, é claro que eu vou carregar isso também. Sim. Eu vou carregar. E não é uma coisa ruim, pelo contrário. Não, me deu a força, me deu sustentação. Agora, o que eu não quero é ser mandona demais, briguenta demais, atravessar os limites, brigando. Minha mãe, do lado da minha mãe, tem esse sangue espanhol também. Que isso foi sendo carregado por vários antepassados. Várias gerações. Né? Muitas gerações. Né? E várias antes mulheres dos seus avós, que tinham que bancar a família, que tinham que bancar a casa, que tinham que ser fortes. A mãe da minha mãe, a minha avó, ela foi casada, ela teve a presença do marido dela o tempo todo. Minha mãe foi casada. Podia ter se separado até, né? Porque eles brigavam, não era uma vida boa, minha mãe e meu pai. Mas isso, minha mãe era muito forte, minha avó era uma pessoa forte também, diferente uma da outra, mas essas heranças. Então eu posso olhar para todas essas heranças que eu trouxe e fazer escolhas. Tem alguns comportamentos que eu não vou querer carregar e eu posso escolher que eu não vou carregar, desde que eu tenha consciência. Senão entra tudo no inconsciente e aí eu ajo que nem a menina cigana lá. Amava, brigava, aquela coisa toda da história. Ponto 2. Vamos entender o nosso complexo familiar. Onde você nasceu, entender que você veio para poder fazer ajustes ali, reformas, não nas pessoas, em você. Essa foi a história da moça que tinha que cuidar da mãe e que sentia muita raiva da situação. Então essa situação com a mãe, com todo aquele desafio que eu sei que é difícil e eu quero falar com respeito, mas eu sei que essa moça está sofrendo com razão, porque ela também está sendo machucada, está sendo difícil para ela. O que está acontecendo ali com ela? Uma quebra do ego, uma quebra de vaidade, um novo olhar para a vida, um resgate de paciência, um resgate de tolerância, não é? Então, como eu disse, cada caso é um caso, não se ofendam. Eu estou trazendo histórias genéricas. Um terceiro ponto para você observar. A gente tem que parar e pensar quais são os pontos fortes e fracos da energia da família. E aí você se liberar da culpa de ser diferente ou de ter uma história diferente, que é o caso da moça que teve uma vida feliz, né? Só que ela se sentia triste quando ela encontrava a família. Então, às vezes, a gente não se encaixa e não tem problema. Então, a gente tem que pensar o quanto a gente se encaixa e o quanto a gente não se encaixa naquela família. E a gente não tem que fazer uma luta dentro de nós para a gente se encaixar totalmente. Calma, relaxa, a gente pode ser diferente. O quarto ponto, quando você se fixa na dor, nas dificuldades da sua família, da situação familiar, a vida não anda. E esse foi o caso da menina que foi morar no exterior.
E aí ela ficava o tempo inteiro preocupada com a mãe, com o pai, com não sei o que, da família aqui. Se você não pode ajudar, então não atrapalhe ficando nervoso, ficando preocupado. E às vezes as pessoas são afastadas para que eu aqui tenha a minha experiência e minha família lá tenha a experiência que ela tem que ter. Dá até a liberdade para eles terem isso, sem você ter que estar perto, né? E eu mesma senti um pouco isso com a minha família de origem. A dica é assim: família é a nossa origem e deve ser tratada com amor, porém precisamos nos libertar e libertar aqueles que nós amamos para a vida fluir mais leve. Se você gostou do tema, a gente lança periodicamente um workshop que trata de todas as conexões espirituais que são necessárias para você conseguir criar na sua vida relacionamentos felizes. Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ser que as inscrições estejam abertas e pode ser que não estejam. Caso elas não estejam, no mínimo você vai ter a possibilidade de entrar numa lista de espera, se inscrever, e aí vir a ser um dos primeiros a saber quando o workshop estiver disponível. Então o link deve estar em algum lugar aqui dessa página. Toda semana eu lanço novos vídeos, por isso que tal você assinar aqui o canal e clique no sininho para ser avisado também assim que tiver um vídeo novo no ar. Você já deu um like aqui no vídeo? Se o conteúdo foi legal para você, dá o like, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário aqui, porque isso é muito importante para nós, para que a gente possa saber a sua opinião. Me siga no Instagram, o meu perfil é MS Orlovas. Assine também o meu Telegram, todos os dias tem uma reflexão, um pensamento, às vezes eu faço uma meditação. Muito poderosa, né? Ah, que fofo. Obrigada, é isso mesmo. E o link está aqui nessa página. Foco no bem, vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê.